Texto sem contexto vira pretexto. 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 Várias vezes, e cada vez foi mais absurdo. Ela fazia apologia à escravidão, ela apoiava a automutilação. Proibiu que beber, proibiu que comer. Dizia pra mulher se calar, dizia pra mulher não se embelezar. Ela falava que o rico no céu não irá entrar. Mas um dia eu entendi como devia esses textos ler. É encontrando o real sentido ali. E foi então que eu pude entender. Texto sem contexto vira pretexto. 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 Seu real sentido. Falam que estão escritos, mas não está. Eles nos fazem suas ideias aceitar. Mas pesquisando a Bíblia a fundo, pesquisando o que foi escrito, pesquisando seu real sentido, descobri que Deus me ama como eu sou. E o que eu digo agora é que texto sem contexto vira pretexto. 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 Pesquisando o que foi escrito, pesquisando seu real sentido, eu descobri que Deus me ama como eu sou. E o que eu digo agora é que texto sem contexto vira pretexto. Texto sem contexto